Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Satsuma Gishiden, volume 3. O mangá que ganhou em português o título de Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Pois bem, esse volume 3 é o último volume, né? Pipoca Nankin lançou nesses 3 tomos aí bem volumosos. E é uma obra do Hiroshi Hirata, considerada sua grande obra, e foi com toda certeza um dos maiores lançamentos da Pipoca Nankin em 2018. Um dos maiores e melhores, assim, quiçá de toda a trajetória da editora, assim. Eu comentei os 2 primeiros volumes aqui no canal, se quiser dar uma olhada, né? E eu fiz muitos elogios a esses 2 primeiros tomos, assim. E eu vou fazer muitos elogios a esse tomo aqui também. Só para resumir um pouquinho para a galera que porventura está chegando nesse vídeo, né? Bom, o Satsuma Gishiden mostra a situação dos samurais no momento de declínio, de samurais do feudo de Satsuma, né? E vemos uma manobra do governo para derrubar esse feudo, né? Essa manobra empurra os samurais para trabalharem como pedreiros, como operários numa obra. Então eles são humilhados, eles são despidos do seu orgulho, né, pelo menos externamente, né, e eles têm que lidar com essa situação a partir de um conjunto de valores que, na verdade, não os preparam para essa situação, né? E assim, o que nós temos em Satsuma Gishiden são várias histórias que exploram diversas facetas dessa situação. Bom, inclusive, assim, vale mencionar, não espere um clímax aqui nesse terceiro volume. Se você for com essa intenção, você vai se decepcionar. O que nós temos aqui são mais histórias que exploram essa situação. Bom, algumas dessas histórias inclusive mencionam o fim das obras, mas esse fim também não é mostrado assim de forma apoteótica, assim. São mais histórias. A impressão que eu tenho é que o Hiroshi Hirata, bom, interrompe, mas podia continuar lançando mais histórias, se quisesse, se tivesse possibilidade, né? Mas, assim, né? Se eu posso apontar uma temática que perpassou esse terceiro volume, é a questão sexual, né? O sexo está presente, quando eu falo sexo, as relações sexuais, né? Então está presente do início ao fim das tramas, assim. Reparem, não é pornográfico, eu não estou dizendo isso, assim, né? Mas é que é o tema desenvolvido, né? Há apenas assim umas 2 ou 3 cenas que são mais fortes, né? Há algumas sequências que eu particularmente, assim, do ponto de vista gráfico, não curti tanto, assim, mas é fácil compreender o motivo delas estarem ali. Elas não estão ali gratuitamente, né? O objetivo é mostrar a degradação pela qual os samurais estão passando, né? Bom, as histórias, elas exploram o seguinte tema, né? A ausência de mulheres para os samurais. Eles foram colocados nessa situação da obra, né? Um ambiente eminentemente masculino, né? E isso passa a ser desenvolvido de diversas formas, né? Alguns são acusados de estupro, né? Isso até inclusive é uma manobra do governo. Na verdade, são agentes do governo os estupradores, e a culpa colocada nos samurais é, bom, mais uma vez faz parte desse plano para atingir o feudo de Satsuma. E é interessante que é uma profecia que se autorrealiza, né? Ao serem chamados de estupradores, alguns se tornam estupradores. Há também o tema da compra de mulheres, né? O feudo de Satsuma compra mulheres para servirem sexualmente a esses samurais, né? Acaba sendo uma para cada 10. Olha a situação, né? Embora o foco não esteja nas mulheres, nós vemos a objetificação delas nesse contexto, né? Vários fazem isso para sustentar os seus, assim. É bacana que ao fim, né, a última trama acaba tendo uma dessas mulheres como protagonistas, assim. É uma pessoa que vive uma situação de violência muito grande e ainda assim é uma boa pessoa, é uma pessoa que paga com bondade todo o mal que fazem a ela, assim. Tudo mal que fazem a ela. É uma história bem interessante. Essa mulher é uma protagonista bem interessante, assim, né? Ela, na verdade, ela faz um caminho de humanização, inclusive daqueles que a usufruíam como objeto. Mas assim, esse tema da objetificação da mulher aparece aqui de maneira bem forte nesse volume, né? A primeira história, que é essa aqui, ó, Não Seja um Ponto Nulo, ela mostra a existência de pessoas boas e justas, mesmo no grupo que está sendo cruel, que é o grupo dos oficiais do governo, né? Nós vemos um oficial do governo que se recusa a ser corrupto.
e nós vemos as consequências disso. É uma bela história essa primeira, assim, né? Numa outra história, nós vemos uma pessoa do clã de Satsuma, ligado a esse feudo de Satsuma, que abandona seu posto porque discorda das humilhações às quais os samurais estão sendo impostas ao samurai, e acha que a maneira que estão lidando é equivocada, né? Só que ele abandona, mas ele continua servindo ao seu feudo, assim, né? Ele abandona, mas ainda assim mantém a sua fidelidade. Há ainda uma outra história, e essa focada num samurai não do feudo de Satsuma, mas da região para onde eles foram. Um samurai bem pobre que é obrigado pelo governo a formar um exército para se precaver de alguma revolta dos guerreiros de Satsuma. E esse homem não tem condições nenhuma, né? Só que ele é obrigado. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai usar de instrumentos, né? Ele vai usar de instrumentos que não são, vamos colocar assim, éticos, legais, só que sob a própria vista grossa do governo. Também uma bela história, né? Há um capítulo extra, que inclusive é chamado assim, né? Que é Crônicas Leais de Satsuma, a história paralela, que é muito legal. É esse aqui, ó. É muito legal. Que é como que a justificativa do Hiroshi Hirata para essa obra, né? E ele faz isso em forma de quadrinho. Ele fala sobre o esquecimento dos guerreiros de Satsuma, que passaram a fazer parte de uma notas de rodapé, mas que não se fazem histórias dele como protagonistas, né? Então há um desejo de dar visibilidade àqueles que são pouco vistos. Cara, muito legal isso contado aqui. É uma grande obra, minha gente. Explora a decadência de um segmento social, a contradição entre os valores que esse segmento porta e as condições materiais que se encontram, né? E as condições materiais dificultam que eles sejam fiéis a esses valores. E aí nós vemos o preço que pagam aqueles que buscam ser, né? Bom, é um contexto onde a fidelidade mostra-se impossível e esses samurais desafiam esse impossível, né? Bom, e nesse contexto do impossível, há aqueles que cedem, há aqueles que fazem concessão e há aqueles que agem de modo coerente com esses valores e são destruídos, né? Lembrei muito, citei Weber algumas vezes nesses vídeos sobre Satsuma Gishiden, lembrei de outros conceitos desse sociólogo, o conceito de ação racional, que ele fala de ação racional visando fins e ação racional visando valores, né? Bom, para o Weber, só explicando rapidamente, uma ação ela é racional quando há um cálculo, quando se busca o melhor caminho para aquele seu objetivo, né? Por exemplo, eu quero chegar a uma parede, né? Bom, qual é o melhor caminho? Vou em linha reta. Então, é sempre um cálculo, né, entre os meios, dos melhores meios para o fim. Só que o Weber divide, né? Ações racionais visando fins, que são esses objetivos externos a nós, por exemplo, conseguir dinheiro, conseguir um emprego, subir na vida, no caso dos guerreiros de Satsuma, fazer as obras, no caso do governo, destruir o clã, o feudo de Satsuma, enfim, né? Há um objetivo, bom, a ação vai ser racional quando tiver o melhor meio. Mas há um segundo tipo de ação racional que às vezes parece que não é racional, né? Pensem o seguinte, né? A pessoa, se ela for fiel àquele valor, ela não vai realizar aquele valor e vai se dar muito mal com isso. Pensem, por exemplo, uma pessoa. Pensem, sei lá, o Rorschach no final de Watchmen, quando, bom, a situação já está toda feita e aí pedem para ele fazer concessões. E ele disse, mesmo diante do Armagedon, concessões nunca, né? Na verdade, na ação racional visando fins, está se preocupando com a consequência da ação. Na ação racional visando valores, está buscando a coerência. Se busca os melhores meios para ser coerente com aquilo que se acredita, independente das consequências. Aqui nós vemos aqueles que adotam, né, ações racionais visando fins. E vemos vários guerreiros de Satsuma adotando essa coerência em relação aos valores, ainda que esses valores os destruam. Cara, isso acontece, é muito bem trabalhado isso aqui pelo Hiroshi Hirata, né? Bom, embora eu tenha explorado, falado mais sobre a dimensão social da obra, ela tem uma dimensão eminentemente política, né? Tudo é uma grande manobra do governo, né, que se vale dos valores de um grupo para destruir esse grupo. Se vale dos valores de um grupo para destruir esse grupo, né? Há por parte do governo essa ação racional visando fins, né? Não há honra, a eficácia. O que nós podemos fazer, né?
bom, nós podemos desafiá-los naquilo que é sagrado para eles. Isso é muito bem trabalhado. É um baita quadrinho, né, gente? É um baita quadrinho mesmo. Assim, um roteiro cheio de camadas, uma pesquisa histórica muito, mas muito bem feita, assim, uma arte muito boa. Assim, eu quero inclusive ver mais Hiroshi Hirata aqui no Brasil. Gibizaço mesmo. Aquele quadrinho que a gente fala assim, caramba, né? Isso aqui, na verdade, é um baita romance histórico, assim, né? Na verdade, a gente pode dizer, né? A sequência de contos que são ambientados no mesmo local, alguns personagens são recorrentes, é a mesma situação. Cara, é um grande quadrinho, é um grande quadrinho. Bom, eu falei em todos os vídeos que, né, se o nível fosse mantido, estaria na minha lista dos melhores do ano, com certeza vai estar. Cara, seria uma injustiça se não tivesse. Quadrinho muito bom mesmo, como eu já disse aqui, dos grandes do ano Pipoca e Nanquim e dos grandes toda a trajetória da editora. Mas é isso, minha gente, eu vou parando então. Gostou? Dá teu joinha, compartilha, mostra para outros. Lembra do link da Amazon na descrição do vídeo. Caso você vai fazer uma compra nessa loja utilizando o link, ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral quanto o link para os Satsuma Gishiden, para os 3 volumes que estão à venda lá, né? Então aquilo tudo, né? O link da Amazon, curte, comenta, compartilha, diz se você gostou ou não gostou. Seção de cartas do canal, o e-mail está na descrição, cartas para o ministério@gmail.com. Vou parando então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.